Bora, galera, para mais uma reflexão do Osho, tá? E hoje a reflexão que a gente vai trazer aqui é o corpo dividido. Vamos ver o que ele quer dizer com corpo dividido. Em uma sociedade primitiva, o corpo inteiro é aceito. Não existe condenação. Nada é inferior, nada é superior. Tudo simplesmente é. Isso em uma sociedade primitiva, então ele está falando que o corpo inteiro é aceito. Então será que aqui ele está falando sobre uma questão da aparência também, da beleza? Vamos ver, né? A aceitação do corpo, ela não vai longe o bastante no yoga. Ela faz com que você fique muito controlado. E todo tipo de controle é um tipo de repressão. Você se reprime e se esquece de tudo sobre a repressão. Ela entra no estômago e, próximo ao diafragma, todos os conteúdos reprimidos se juntam. O estômago é o único lugar onde você pode prosseguir jogando coisas, em nenhum outro lugar existe espaço. Então, eu estou falando que existe uma certa falsa aceitação. Essa falsa aceitação, ela vem com um controle que gera uma repressão, tá? No dia que você quer explodir o seu controle, você se sentirá muito livre, muito vivo. Você se sentirá renascido, porque isso conectará o seu corpo dividido. O diafragma é o lugar onde o corpo está dividido entre a parte superior e inferior. Em todos os ensinamentos das velhas religiões, o inferior é condenado e o superior é considerado algo elevado, sublime e santificado. Ela não é. O corpo é um só. Essa bifurcação é perigosa. Ela o divide. Ao pouco você começa a condenar muitas coisas na vida. Tudo aquilo que você exclui da sua vida um dia se desforrará. Ele virá como doença. Ele está falando, tipo assim, cara, da repressão. Basicamente isso. Essa questão de você excluir da sua vida é tipo você negar e achar que isso não está indo para lugar nenhum, né? A psicanálise fala muito isso, né? Sobre a repressão. Você ignora algum trauma que você passou, você não lida de fato com uma experiência ou com um defeito. Não é defeito, você que cria, de certa forma, um defeito, por assim dizer, né? E tudo isso fica reprimido no inconsciente e isso pode tender a se manifestar como sintomas físicos ou até mesmo uma doença. Alguns pesquisadores médicos dizem que o câncer nada mais é do que muito estresse interno. O câncer só acontece em sociedades muito reprimidas. Quanto mais civilizada e culta uma sociedade, mais o câncer é possível. Ele não pode existir uma sociedade primitiva, porque em uma sociedade primitiva o corpo inteiro é aceito. Primeiro a gente já passa do pressuposto que os caras andam pelado, né? Os índios, eles andam peladão e foda-se, Botafé. Então, o julgamento do corpo, ele é bem menos do que numa cidade, né, civilizada, por assim dizer. Lógico, então a repreensão também se torna menor, né? Agora, eu não sei, talvez possa fazer sentido, realmente sociedades primitivas talvez tenham menos câncer do que normal. E a emoção, o estresse que pode gerar também com as coisas reprimidas, a negação do corpo também gera estresse. São várias coisas que geram estresse, né? Mas isso tudo pode contribuir para a doença, né? A influência nisso, né? Inclusive no câncer. Não existe condenação, nada é inferior e nada é superior. Tudo simplesmente é. Eu não sei como é que funciona esse julgamento da aparência para a sociedade primitiva, mas com certeza deve ter alguma coisa, algum julgamento, né? Alguma coisa relacionada ao que é belo, o que não é belo. O ser humano, ele tem isso, né, cara? E eu tava refletindo sobre isso há um tempo
sobre a beleza de fato, e eu descobri que muitas das vezes a beleza é nada mais do que uma representação biológica de que a pessoa do qual é bonita, ela é uma boa expressora de genes, uma boa expressão de genes, ou seja, por exemplo, se você tem filho com uma mulher bonita, um homem bonito, significa que a chance dos seus filhos terem menos problemas biológicos é maior, por assim dizer, porque a beleza, ela nada mais é do que uma função. Se eu tenho um rosto bonito, é porque meu rosto ele está funcionando de maneira adequada. A estrutura dele nasceu da forma certa. A beleza ela é natural, por assim dizer. É, se você tem, se você é considerado entre aspas feio em rosto, em corpo, isso significa que tem certas coisas na sua aparência que de fato são disfuncionais, né? Por exemplo, um dente torto. A galera acha dente torto feio e tem um sentido primitivo por causa disso. Porque um dente torto representa uma formação da arcada, uma má formação da arcada, por assim dizer. E uma má formação da arcada dentária, do espaço entre os dentes, faz com que os dentes nasçam tortos. Isso faz com que a pessoa possa ter problemas em relação ao desgaste do dente, em relação até mesmo à respiração, em relação... Bom, é nada mais do que um sinal para falar, cara, deu pane aqui na hora de crescer, porque o correto é crescer reto. A arcada dentária, o espaço, ele tem um espaço que seja adequado para que o dente nasça de forma retinha, porque ele foi feito geneticamente para nascer de forma reta, justamente pensando de forma harmônica na mordida, na respiração, no desgaste do dente, enfim, várias outras coisas. Então, por que é bonito quando o dente do cara ele não é torto, é retinho e tal? Por que é bonito quando os caras têm um dente grande, brilhante? Por quê? Porque um dente grande representa uma boa qualidade óssea, por assim dizer, entendeu? Então, tudo isso é uma questão biológica mesmo de sobrevivência, de reprodução, sacou? Então, a beleza nada mais é do que isso. Ela é instintiva, assim. Claro que isso é uma coisa instintiva. Você não pensa, você sente, entendeu? Só que hoje em dia a gente pensa sobre isso. E por a gente pensar, a gente cria muita tempestade em copo d'água, por assim dizer. A gente piora ainda mais o sentimento. Porque aí vem vários tipos de pensamentos que te deixa dividido. Botafé, você nunca aceita de fato quem você é porque sua mente fica o tempo todo nesses pensamentos sobre aparência e tal. E é uma coisa que eu acho que incomodaria até mesmo se a pessoa não pensasse, não sei. Ou talvez não, né? Se as pessoas não pensassem, ninguém ia se incomodar com isso, né? Tipo assim, ia ser uma coisa simplesmente uma sensação, mas e aí, foda-se, né? Tipo assim, você não vai estar pensando para entender que bosta aqui que tá acontecendo, então, de fato, o pensamento do julgamento, da negação sobre si. E não só o pensamento, mas como a sociedade civilizada se comporta em relação a isso, cria uma divisão, cria uma repressão ainda maior, né? Porque, por exemplo, na sociedade indígena, assim, a galera vive pelado, Botafé. Então, o julgamento sobre o corpo, a repressão do corpo é bem menor do que numa civilização. Enfim, eu achei hoje a reflexão do Oxo meio paia, meio pequena.
muito rasa, assim, não é que foi rasa, mas sei lá, não curti tanto. Curti, mas eu não consegui fazer um vídeo interessante, Botafé. Eu também tô meio cansado, eu acho. Deve ser por causa disso. Mas enfim, essa aí foi a reflexão de hoje. Se você assistiu até aí, tamo junto, valeu e falou!